E aí galera, nos últimos anos, a Marvel tem lançado vários quadrinhos com histórias diversas e também focadas na representatividade. Como o Homem de Gelo também ganhou uma mini-solo com direito a trabalhar com Loki e mostrar feitos grandiosos, resolvi trazer o quarto capítulo de Marvel Voices X-Men Infinity, que já começa mostrando Bob enfrentando vários inimigos, enquanto diz que é o herói mais legal de todos, primeira classe, nível ômega, gladiador glacial, indomável e muito mais. Claro que estava fazendo uma graça pra gente pensar que é o maioral, e ele é mesmo. Aí já corta pra Califórnia com os Vingadores enfrentando o inimigo, enquanto dizem que é um evento de nível extinção. O Homem de Ferro então confirma que é o Tyrus, arauto de Galactus, parecendo muito mais forte que o comum. O vilão se aproximou dizendo que tinha apenas um pedaço do Inverno Negro, e isso já dava a ele poder além do que se pode medir. A morte do universo estava a caminho e era inevitável, o que quer dizer que apenas ele mesmo sobreviveria para o próximo cosmos. O Thor até começou a dizer que com o poder cósmico poderia fazer alguma coisa, mas foi atingido e o surfista prateado chegou bem na hora com a capitã afirmando que os reforços estavam ali. Uma das cenas mais interessantes foi o surfista viajando na sua prancha enquanto Bob na sua rampa, com os dois se chamando de irmãos defensores. Ali falaram sobre a partícula que o oponente usava para ficar tão poderoso, e o Tyrus, com pouca ideia do que estava enfrentando, tentou diminuir o poder do X-Men, como se o rapaz não estivesse na mesma liga. Tanto que os dois travaram uma batalha e em certo momento o herói se viu numa situação complicada, porque aos poucos foi infectado pelo poder cósmico. Deu a impressão que aquele inverno negro estava limitando os poderes do Homem de Gelo, mas foi só impressão, porque se regenerou gritando que é um ômega e ia congelar até o tempo se fosse preciso para acabar com esse ataque. Continuou que um ômega quer dizer que você não tem limites, e ultimamente tem levado isso muito a sério. Se empolgou tanto que até se perguntou o que estava fazendo, mas na verdade estava congelando o espaço-tempo ao redor deles, a um nível quântico, um frio existencial além da lógica, da hidrocinese e termodinâmica. Também se perguntou se seria magia mutante ou qualquer coisa assim. De qualquer modo, tirou o pequeno cristal do vilão e pensou em finalizar selando com zero absoluto. Resumindo, mais uma vez o Homem de Gelo salvou o mundo. Bom, até aí parecia tudo bem, porque a pergunta que ficou é: a que custo? Chegando nesse ponto, o Bob não conseguiu parar o frio e não estava sentindo mais nada. Então veio outra pergunta: quem disse que não ter limites é uma coisa boa? Por isso que dias depois, no Polo Norte, Flama e Estrela Polar foram atrás do amigo, já que seus poderes podiam ajudar. O Homem de Gelo estava congelando a realidade ao redor, e por isso nem os telepatas conseguiam entrar em contato. A ideia foi combinar a velocidade da luz do Jianpou com o fogo estelar da Angélica para diminuir a intensidade da aura criada pelo Bob. Nesse momento, o Christian usou os poderes dele e entrou rapidamente antes que o efeito diminuísse. Chegando lá, ficamos sabendo que na verdade era uma projeção astral e que o irmão da Emma agiu como um mensageiro, porque de dentro daquela projeção quem saiu foi o Romeu, um dos maiores amores do Bob, comentando sobre as barreiras emocionais que sentia ali. Uma situação um tanto quanto diferente, porque o Christian também teve um caso com o Homem de Gelo, e o clima ficou meio tenso, mas deixou quieto dizendo que encontrava os dois do lado de fora, já que tinham que finalizar a missão para salvar o Peguete. Então o mais importante naquele momento seria retomar o controle da criocinese, e como o Homem de Gelo é um dos maiores exemplos de heróis que tem um poder muito relacionado aos sentimentos, Romeu pediu concentração e que acreditasse no que ia dizer, porque o X-Men não é um perigo, na verdade é muito amado, e foi usando seus poderes empáticos que o Inumano ajudou o rapaz voltar ao normal, o que resultou numa explosão repentina que fez a Angélica e o Jianpou voarem pelos ares. Apesar disso, ficou tudo bem, e o Bob chorou tanto que foi como desbloquear uma nova mutação.
Ele disse que muitas vezes abusamos do termo humano para nos referir a não mutantes, mas acha que acabamos negando a nós mesmos a nossa própria humanidade, do direito de viver plenamente além das nossas lutas. De qualquer modo, ele sabe que faz o seu melhor e por isso merece o melhor. O quadrinho foi chegando ao fim com o protagonista recebendo um abraço do Daemon, que lamentou pelos problemas causados a ele e ao Loki no capítulo anterior, aparentemente também se aproximando do Christian. Depois, o herói se encontrou com a mãe para ver o túmulo do pai, que foi um personagem muito importante na sua história, alguém que teve muito conteúdo relacionado ao preconceito, tanto com a mutação quanto a sexualidade, representando bastante a evolução do relacionamento das pessoas com os pais no mundo real. Por fim, resolveu seguir se encontrando com o Romeu para ver como ia desenvolver esse relacionamento amoroso e contou que é como Christian sempre diz, progresso é tudo menos linear. Até usou as rampas como exemplo, porque às vezes giram, sobem e descem, mas o importante é que estão sempre seguindo em frente e nós continuamos o passeio. Mas e aí, gostaram dessa história? Então deixem aquele like, se inscrevam no canal para não perder os próximos e me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Até mais!